Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje vamos continuar a nossa aula de língua portuguesa, relembrando um texto que nós já vimos nas aulas anteriores e vou relembrar aqui com vocês o portal da Crônica Brasileira. Lembram-se de que nós tínhamos visto alguns textos, passamos aqui pelo site, vimos algumas vantagens desse site, certo? Uma delas que eu não tinha comentado com vocês era de de ler as crônicas por meio dos autores. A gente escolhe aqui os autores e por meio desses autores nós vamos diretamente aos textos deles. Então, também é dividido por temática, o que facilita a nossa pesquisa. Fica a dica também, mais uma vez, para vocês visitarem o site, mesmo fora das nossas aulas. Tudo bem? E o texto que nós vamos ler hoje é esse daqui, Notícia de Jornal. Vocês lembram dessa caricatura? Nós já tínhamos visto também nas aulas anteriores. É a caricatura do Fernando Sabino, escritor desse texto aqui. Ele é autor desse texto chamado Notícia de Jornal. E aí já vem uma pergunta a vocês. Notícia de Jornal. Por ler esse título, o que vocês acham que a gente vai discutir? Será que a gente vai falar de uma propaganda, como nós vimos no bimestre passado? Será que isso parece uma propaganda? Será que isso tem a ver com o blog também que nós tínhamos pesquisado? Seja a página do Facebook, por exemplo. Notícia de jornal, o que isso lembra? Tá? Então fica com essa ideia aí com vocês. E pode comentar aqui também nesse vídeo o que vocês esperam que esse texto vai falar. Sobre o que ele vai discutir, certo? Então, notícia de jornal do escritor Fernando Sabino. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês e também já disponibilizo o link também do site dessa página específica. Tá bom? Vamos lá então. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da Delegacia da Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico, sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um próscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha. Porque haveria de ser da minha alçada? Que é que tem com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome, de 30 anos presumíveis, pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro,
estado do Guanabara, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Forte esse texto, né? Então, nós vemos aqui que esse texto, escrito pelo Fernando Sabino, ele traz essa questão da repetição de algumas palavras. Então, algumas palavras, algumas frases são repetidas ao longo do texto para dar um sentido do quê? O que vocês imaginam que esse sentido traga para o entendimento do texto? Por exemplo, o principal aqui é o morreu de fome. Por quê? Porque ele é repetido tantas vezes que ele passa a ter um novo sentido. Antes disso, vou fazer uma outra pergunta a vocês. Qual o tema que a gente vê nesse texto? Qual é o tema principal? Sobre o que está sendo falado aqui? Além do próprio morrer de fome, que nós vemos repetidas vezes, que eu já até comentei e marquei aqui com vocês, o próprio site traz algumas temáticas que equivalem a outros textos também, que abrangem outros textos também. Então tem aqui tragédia, miséria, morte. Tudo isso daqui, todos esses são temas que são observados aqui nesse texto. E esses temas perpassam essas repetições, que foi o que eu já comentei aqui. Por exemplo, o morrer de fome. Então, eu vou marcar aqui, conforme a gente vai conversando, algumas vezes que temos encontrado aqui morrer de fome, morreu de fome, tá? E aí eu volto à pergunta que eu fiz a vocês. Essa repetição constante, porque todos os parágrafos nós lemos morreu de fome, o que isso traz para o nosso entendimento do texto? Isso facilita a compreensão do texto? Isso deixa o texto mais legal? Mais chato, mais interessante, dá mais medo, dá mais fome, não sei. O que vocês acham? Tá? Então comentem isso também. Então a primeira coisa que eu pedi para vocês comentarem, a expectativa do título. O que será que o texto vai falar? E depois, por que fica repetindo tantas vezes essas palavras? O que isso causa para a compreensão do texto? Certo? Então eu marquei aqui algumas vezes, não vou marcar todas, porque a nossa aula de hoje é um pouco menor, mais curta. Então que fique a lembrança de morrer de fome várias vezes, o que isso vai impactar em nós como leitores. Uma outra questão que a gente vem trabalhando nas aulas são os advérbios. Lembram o que eram os advérbios? Aquelas palavras que estão com o verbo que vão dar um novo sentido para aquilo que a gente lê. Então eu posso ler algo rápido, eu posso ler algo mais lentamente. Lembra do mente que a gente tinha trabalhado? A gente também viu alguns advérbios de tempo, de lugar, e hoje a gente vai continuar esses de tempo e lugar, certo? Especificamente, hoje nós vamos continuar os advérbios de lugar, tá? Então, não são todos advérbios, mas são algumas marcações de lugares, marcações espaciais que vão nos ajudar a compreender melhor o texto, tá certo? Então, vamos lá. Pensando nessa questão de palavras que estão no texto que nos dão um novo sentido, que nos ajudam a compreender melhor o texto. Lembrando da marcação de espaço, o lugar. Onde que a gente tem essa marcação de lugar aqui no texto? Vamos ver, por exemplo. Temos a notícia de um homem, aqui ó, deitado na calçada. Então isso daqui não é exatamente o advérbio que nós estudamos. Por exemplo, o mente, que foi bem marcado, que o colega até comentou. Mas aqui é um lugar que essa personagem vive no texto, que a gente entende melhor o ambiente, tá? Então, um outro lugar que a gente pode identificar. Aqui, ó, antes disso, em pleno centro da cidade, né? E aliás, eu já pergunto, que cidade que é essa? Aqui no texto, esse homem morreu de fome na calçada, mas de onde? Se vocês lembrarem bem, lá no final, eu vou pro final e eu volto, tá? Lá no final, tá escrito aqui, ó, cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, o colega até tinha lembrado de algumas cidades no outro texto. E como assim, estado da Guanabara? Não é estado do próprio Rio de Janeiro?
E aqui a gente já vê também uma marca de tempo, porque antigamente o estado do Rio de Janeiro era chamado de estado da Guanabara. Então, só de ver essa marcação de lugar, estado da Guanabara, a gente sabe que não é um texto tão atual assim. A gente sabe que é um texto mais antigo. E aí, como a gente já tinha visto nos outros textos, a gente tem nesse site aqui a data da publicação do texto. Aqui, 1972. Então, vê como que tudo que a gente viu nas aulas anteriores, ela nos ajuda a entender melhor esse novo texto, né? Então, só da marcação de lugar, eu já penso em tempo, que eu já penso da maneira como esse texto foi escrito, tá? Então, vamos continuar procurando esses lugares ao longo do texto, tá? Muito bem. Outro lugar. Então, eles foram ao local. Quem foi ao local? A rádio patrulha, a ambulância. É isso, né? Ambulância do pronto-socorro, rádio patrulha. E alguns comerciantes que estavam por lá. Então, eles foram a esse local, que é a calçada, né? Que o homem morreu de fome. Vamos ver uma outra situação. Aqui, ó. Delegacia da Mendicância. A delegacia da Mendicância, a gente sabe que não é uma delegacia de polícia. Não tem esse nome, delegacia de polícia. Mas essa delegacia é responsável por essas pessoas que estão em situação de rua. Então, o que elas passam pode ser relatado, ligado, chamado para a delegacia da mendicância. E já lembra uma outra situação, um outro local, que é o Instituto Anatômico. O que vocês imaginam que seja esse Instituto Anatômico? Então, o Instituto Anatômico, também em parceria com a Delegacia da Mendicância, faz esse cuidado de saber como está o corpo da pessoa, por quais situações ela passou. Então, o Instituto Anatômico faz essa análise do corpo, provavelmente indicado pela Delegacia da Mendicância, né? Então, esse tipo de situação a gente já identifica também só pelo local. Tá vendo como saber o local do texto, o local que acontece, o ambiente é importante, é enriquecedor para a gente enquanto leitor também? Então, uma outra situação. Em plena rua, também um outro local. Caído na rua. É a mesma rua, né? Mas a gente marca também. Vamos ver. As pessoas que passam também, né? Não é o local, mas as pessoas passam por lá. Onde mais a gente vê isso? Aqui fala da alçada, né, da questão de responsabilidade. Não é da minha responsabilidade, porque não é da responsabilidade dele, porque seria da minha. Então, não é o local, mas vale que vocês conheçam a palavra também. Tá? Então é isso, né? E falam também de remover o corpo do homem. Então vai tirar de um local e levar para outro, que aí pode ser a Delegacia da Mendicância ou o Instituto Anatômico. Tá? O que mais? Aí, de novo, em plena rua, no centro, o centro mais movimentado. Então, tudo isso, todas essas situações de locação, de tempo, aqueles advérbios que nós já estudamos também, tudo isso se concentra no texto para entender melhor a narrativa, entender melhor o que está sendo trabalhado, tá? E aí eu pergunto para vocês, vou deixar uma pergunta para que vocês pensem aí. Esse homem que morreu de fome, por que ele morreu de fome? Não era só alguém ter dado alguma coisa para ele comer? Não era só ele ter procurado algo para se alimentar? Por que ele morreu de fome? Né? O próprio texto fala, aqui ó, já bem partindo aqui da gente, 72 horas de inanição, sem alimento nenhum. 72 horas, ele passou lá os 3 dias com fome. Por que ele teve que morrer por isso? Tá? Então essas questões nós vamos trabalhar aqui nessa aula e aí a gente continua essa discussão nas aulas seguintes, tá? Conto com a participação e a leitura de vocês e fica aqui o meu abraço especial aos colegas que chegaram até o fim da aula com bastante atenção ao que nós vínhamos trabalhando desde as aulas anteriores. Tudo bem? Um abraço pessoal, tchau, tchau.